Ah, nunca se esqueça, a análise do jogo é com o Vitão da Prancheta. Saudações tricolores, meus amigos. Infelizmente, vamos falar de mais uma derrota do Fluminense. Erros que estão se repetindo. Dificuldade de criação, momentos de dispersão. O time não consegue ter consistência dentro das partidas. Mais um primeiro tempo muito fraco, tecnicamente. E declarações de jogadores que vêm de encontro com aquilo que eu tenho falado. Há algo de muito errado ali dentro. Dá pra ver na questão anímica, no semblante do treinador, dos jogadores, um certo desânimo, entendeu? Mais uma vez o Renato falou sobre o elenco, falou que o time precisa de malandragem. Thiago Silva trouxe à tona a questão de caráter, corrigiu. Vamos tentar falar de tática. Na imagem de número 1, o Renato tentou um 4-3-3, né? Botou 3 volantes, botou Bernal, botou Martinelli, botou Nonato. Só que como vocês podem ver na imagem, esses volantes ficaram retidos ao controle espacial para dar aquela empacotada no meio campo, evitar que o Atlético progredisse. O Fluminense, em termos defensivos, apesar de ceder espaço nos corredores, o Fluminense fez até que no âmbito defensivo uma partida aceitável, mas em termos técnicos, em termos de criação, o Fluminense não fez nada. O Everaldo deu um bico para a lua, acho que aos 43 do segundo da etapa inicial. Foi a única finalização do Fluminense. Bloco mediano muito estático, os pontas muito lateralizados, isolados, os volantes não participando da criação. O Everaldo, que é um jogador muito fraco tecnicamente, isolado entre os zagueiros, aquela intermediária ali sem qualquer habitação, parece até que, eu estou repetindo os vídeos anteriores, mas é porque os erros estão se repetindo com o tempo. O Fluminense não consegue evoluir coletivamente, taticamente, entendeu? Como equipe. Então, na imagem de número 1, o Fluminense conseguiu ali segurar um 0-0. O Atlético também vinha muito mal. É um time que jogou muito mal também no primeiro tempo. Um primeiro tempo horrível, né? Do terrível contra o péssimo. E o Fluminense até que equilibrou ali com aqueles 3 volantes. O Atlético pouco construiu. E o que aconteceu? Bom, no segundo tempo, o Renato tenta arrumar. Tenta ajustar. Ainda não havia trocado peças. Como vocês podem ver agora na imagem de número 2, no segundo tempo uma mudança de posicionamento. Primeiro que o Fluminense adiantou suas peças, entrou mais ligado, entrou demonstrando que não estava ali só para empatar, não estava ali só para segurar um resultado de 0-0. O que ele fez? Ele adiantou as peças, o Canóbio entrou mais para participar junto do Everaldo, abrindo o corredor para o Fuentes, o próprio Nonato entrou para uma linha mais de centro, o Samuel Xavier passou a fazer aquela inserção que ele faz para o meio, para o Fluminense conseguir tentar evoluir no campo, e o Fluminense acabou conseguindo fazer o gol num erro do adversário, um erro clamoroso do zagueiro Lianco, que o Canóbio conseguiu aproveitar com um belo chute e fez 1-0. Não foi um gol de construção do tricolor. Mas aí, volta aqui comigo. Aí entram aqueles momentos de dispersão. Entram aqueles momentos em que o Fluminense tem sido covarde. Covarde no sentido mesmo de não continuar, abdicar do jogo para segurar resultado. Isso vem desde lá da época do Mano. E agora o Renato, que chegou falando muito em coragem, tem repetido, né? O Fluminense recuou demais. E as substituições, de novo ele coloca o Hércules ali. O Hércules entra muito mal. O primeiro gol é uma cobertura que ele não faz. Muita gente está julgando o segundo gol, que o Hércules, mas ali não. Porque ali já tinha o Martinelli como volante, ajudando no contragolpe, depois que o Serna escorregou a bola. Aí sim, teve um recuo do Martinelli e ali não era o Hércules que tinha que fazer a cobertura. No segundo gol. Agora no primeiro foi sim. O Canóbio não fez a falta, o Hércules não fechou o espaço e o Rubens chutou livremente. E logo após o Fluminense leva a virada no contragolpe, que o Serna tropeça na bola. Renato de novo mexeu mal, demorou para mexer. E o Fluminense tomou a virada. Um novo erro do Atlético. O Atlético erra novamente, o Hulk perde a bola, o Martinelli dá um belo passe e o Serna empata. E aí o Renato abdica do jogo. Aí o Renato fica satisfeito com o empate. O Cuca foi corajoso, o Cuca colocou Bernardo, o Cuca colocou Júnior Santos, estruturou 3 atrás, liberou praticamente todo mundo para atacar o Fluminense. Parabéns, Cuca, pela coragem, né? Eu gosto de técnico corajoso. Sobretudo, técnico que treina o Fluminense. E o Atlético conseguiu, com 4 escanteios no mesmo lugar. Aí agora eu vou colocar para vocês aí a imagem de número 3, que mostra como que o Fluminense termina o jogo. Mais uma vez, Renato Augusto. Eu gostaria muito de entender o Renato Augusto. Por que ele passou à frente do Lescano, do Lavega, do Ganso? Por que não entrou, não se aproveita o Kelvin? Entendeu? O Renato Augusto agora foi alçado a um posto de reserva fundamental. E ele tem entrado numa posição ali de um falso 9 que retira praticamente um jogador de campo, porque ele não atua nem ofensivamente e muito menos defensivamente. E assim o Fluminense terminou o jogo, com o Arias solto ali por dentro junto com o Renato Augusto. O Fluminense muito aberto, Serna marcando muito mal, Keno marcando muito mal, e o Atlético em cima com 2 trincas pelas beiradas, jogando com muita facilidade, sufocou, fez o terceiro gol. Meus amigos, é inadmissível o Fluminense tomar... O problema não foi nem a derrota. Perder para o Atlético em Minas não é uma vergonha. O problema é como essas derrotas, é como essas atuações, elas têm acontecido. Esse é o grande problema. Você tomar 3 gols, o Atlético em 7 partidas tinha feito 2 gols em 2 oportunidades. O Atlético vinha mal. E o Fluminense já vinha de uma derrota para um time praticamente amador pela Sul-Americana. E agora,
Pimba! 3-2 Atlético, Fluminense tomando 3 gols em praticamente 15 minutos de apagão, desorganização. Ou seja, o enredo tem se repetido. Escalação errônea, falta de aproveitamento dos jovens. Renato não consegue achar o meio-campo, não consegue encontrar uma forma de fazer esse time ter volume de jogo ofensivo. E esses apagões que o time se perde completamente defensivamente e toma gols assim, de forma inaceitável. Não é só malandragem que falta, Renato. Falta um esquema tático, falta energia, falta amor a essa camisa. Falta vontade de querer fazer acontecer e uma estruturação tática e mesmo emocional que permita a esses jogadores entregarem o seu melhor. Não está bem, o desempenho do Fluminense não está bom. Eu tenho falado isso mesmo nos bons resultados, mesmo na vitória diante do Sport, na vitória diante do Santos, na vitória diante do Bragantino. Não está bom. O Fluminense precisa encontrar um time, uma forma, um padrão, uma identidade, se reencontrar. Saudações tricolores.